Em tela, duas mulheres em uma sala bicolor, sendo separadas por um banner preto, com os seguintes logos visíveis: Belas Artes Projetos Culturais, Coletivo Regional de Iniciação Artística, Funcultura e Governo do Estado do Espírito Santo. Ao lado direito, em um fundo branco, vê-se dois pequenos quadros na parede e uma planta. Em plano frontal, a entrevistada Emily da Conceição, uma mulher com traços indígenas, pessoa surda, de cabelos castanhos escuros, longos e lisos. Usa um pequeno brinco de pérola e aparelho ortodôntico. Emily está sentada em perfil, vestida com uma camiseta na cor preta e uma calça na cor bege. Ao lado esquerdo, em um fundo verde, vê-se a parte inferior de uma pintura em tela. Em plano frontal, encontra-se sentada, de frente à entrevistada, a intérprete de Libras, Patrícia Alves, uma mulher negra de cabelos castanho avermelhados escuros e curtos. Patrícia está vestida com uma blusa de mangas curtas na cor vermelha e calça na cor preta. Meu nome é Emily, o meu sinal é esse, meu nome é visual. Eu tenho cabelos cor de mel, uso aparelhos. O meu corpo é esse aqui, sou meio gordinha, né? Sou surda, minha surdez é profunda. Eu moro na Pedra d'Água e estudo na UFES, estudo pedagogia, estou no 3º período. Trabalho como instrutora surda na sala de recurso. Então, eu fui no projeto de fotógrafos cegos e tive acesso, a primeira vez que eu tive acesso à cultura neste âmbito. E eu fiquei realmente emocionada, fiquei maravilhada, na verdade, com o que estava acontecendo. E eu fui despida de qualquer coisa e vi que eles também estavam assim. Eles atuaram de forma corajosa, tiraram foto dos seus próprios corpos. E eu me emocionei, que não foi um fator limitante. E aí, quando eu tive essa experiência, de vendar os olhos, eu pude sentir um pouco da coragem deles e imaginar como é que seria ver o mundo através de algo que não vê, na verdade, só sentir, imaginar. E aí a gente tem a questão que as pessoas julgam, cego? Como é que um cego pode tirar fotografias? Mas são os sentimentos, são as emoções. O que se passa dentro de cada um é maravilhoso isso, é maravilhoso. Eu me senti emocionada e quero mais cultura, eu quero mais acesso a isso. Ao admirar as fotografias, vendo o rostinho de cada um lá, eu vi que isso é arte. Achei estranho, é arte. No final de tudo, eu pude dizer que é arte. Que é arte, eu percebi, me emocionou, e a arte é isso. Ela já participou durante a infância, adolescência, de algum trabalho artístico onde ela estava participando como integrante mesmo, assumindo papéis protagonistas?
quer seja com música, quer seja com a dança, com teatro ou qualquer outra linguagem artística, ela já fez trabalho artístico-cultural alguma vez na vida? Não, nunca. Eu nunca tive essa experiência. Tive vontade, muitas vezes, de participar de teatro, mas nunca fui convidada. E como que é para ela, hoje, enquanto educadora, pensar esse lugar da inclusão de pessoas com deficiência na cena? Eu pensei que fosse impossível isso acontecer, né? Mas se existe o incentivo, o estímulo, a própria ação, a própria atitude do surdo, a gente consegue. Nós conseguimos e basta querer, né? A inclusão está aí, não está acontecendo da forma que tem que ser, mas a gente precisa se movimentar. A gente está cansada da arte cultural ouvinte. Achamos legal, é interessante, mas precisamos ter algo voltado para o público PCD, para o público surdo. Teatro, a gente precisa ver cadeirantes no teatro. Nós precisamos nos emocionar com a pessoa que tem alguma limitação ou especificidade. Mas existem poucos incentivos. A inclusão é interessante, ela precisa acontecer. Eu transmito isso para os alunos que eu trabalho, incentivo a ler, incentivo a assistir filmes, né? Explico sobre teatros. Às vezes eu pego o computador lá, abro, para que no futuro essa semente germine. Eu tenho esperança de que a mente abra. E a acessibilidade, para isso, é muito importante. E a gente precisa de uma representatividade. E não temos. Existem outros lugares surdos que atuam dessa forma, que são artistas, produzem arte. E aí, eu, enquanto educadora, eu incentivo a isso. É estranho, eles não aceitam, mas é isso, né? Chamar a comunidade surda, trazer a comunidade surda para o teatro, para o cinema, mas aí existe essa questão da falta da acessibilidade. Parece que os surdos aqui de São Mateus não tem essa luta, eles se acham incapazes realmente. E aí o teatro, a cultura faz isso, faz abrir a mente, né? Faz com que tenhamos uma nova perspectiva de conhecimento. E aqui, infelizmente, a gente não tem isso. É uma situação triste, né? A prefeitura não tem interesse em incentivar a cultura surda e nem qualquer outra cultura. E aí, às vezes eu paro e fico imaginando assim, pensando em uma estratégia de como eu posso fazer diferente, de como a gente pode trabalhar. E aí vem as ideias de ter uma associação, né, onde, nesse ambiente onde possa se dar palestra, trazer apresentações culturais, né, para que a comunidade surda possa ter novos olhares, né? Mas é um pouco difícil, é complicado externar isso, né? Eu não sei como pensar diferente. E eu converso com alguns surdos, né? Chamo, e vamos montar uma associação, vamos montar um grupo de teatro, vamos ao cinema. Tenho essas ideias, né? Porque é meu, mas eles não querem, eles não se sentem motivados a isso. E aí eu penso que é toda uma questão realmente cultural. De lá atrás, do prejuízo que tiveram, não se apropriaram da identidade surda, da cultura surda, e aí foram manipulados e ficam assim até hoje. Alguns professores me ensinaram a importância de ter, e outros ouvintes também, a importância de ter acesso à cultura. Eu me interessei a isso. Então, existem várias vertentes,
Então eu aceitei e eu fico maravilhada com essas possibilidades, né, de ter aceitado o que me passaram, os conselhos da comunidade ouvinte, mas e os outros surdos? Eu não sei o que acontece lá, né? Hoje o que eu percebo é que os fazedores de cultura, os artistas, eles estão começando a tentar fazer um trabalho de reparação dessa cultura que foi impregnada da invalidez, né? Porque tem essa nomenclatura de que pessoas com deficiência são inválidos ou que eles são incapazes. E aí a gente desconstruir isso, que por anos ficou sendo reforçado, a gente sabe que vai levar um tempo. Então, enquanto talvez nós não tivermos pessoas com deficiência produzindo arte, dificilmente a gente vai conseguir ter um público também deficiente consumindo arte. É um questionamento, é uma pergunta que eu fico me fazendo o tempo todo. Nesse lugar de atrair pessoas com deficiência na produção e atrair também as pessoas com deficiência para o consumo. Porque quando a gente está falando de economia criativa, por exemplo, como que a gente consegue empregar pessoas com deficiência, sendo que a gente tem uma lei, a Lei Orgânica da Assistência Social, que diz que se essas pessoas forem remuneradas, elas perdem o benefício. Então, a gente, por vezes, acaba se esbarrando na própria lei, por vezes a gente acaba se esbarrando em pessoas que estão interessadas, que são deficientes e que têm medo de receber recurso, porque tem ali, né, a responsabilidade do brasão do governo do estado, dos órgãos governamentais que, se descobrirem, a fiscalização, que aí vão falar, olha, se souberem que você está aí recebendo recurso, você vai perder o benefício. Então a gente vê muitas pessoas fugindo desse lugar da atuação, mesmo querendo muito, né? Porque as leis elas não se conversam, né? Elas não estão intersetorializadas. Então tem esse lugar também que a gente precisa trazer a comunidade surda para dentro do campo cultural para a gente discutir, para a gente pensar. Será que essa lei me atende? Será que não atende? O que precisa ser revista? Quando que essa lei foi criada, né? Será que a gente tem que ficar com a comunidade surda e com a comunidade PCD diversa presa dentro de casa o tempo todo, né? Eu fico me perguntando onde estão os surdos de São Mateus. A gente não vê eles constantemente. Onde estão as pessoas com deficiência no palco, na cena, no cinema, no audiovisual, como atores, como protagonistas? Então é um caminho aí longo a ser percorrido, mas que a gente está iniciando aqui com esse projeto, porque a gente acredita nesse lugar da transformação. Eu não sabia dessa relação de ter cortado o benefício, né, de que acontece isso. Eu não sabia, é uma informação nova para mim. E assim, realmente é complicado se pensar nisso. É necessário que haja mudanças, né, de fato na lei que favoreça a comunidade, né, a comunidade surda, a comunidade PCD. E aí, em relação aos surdos de São Mateus, eu também não sei te dizer cadê eles. E aí, esse projeto, essa estratégia, trazendo uma representação dessa comunidade, dessas especificidades, é interessante. Eu não consigo imaginar uma coisa diferente do que a gente tem aqui em São Mateus. Eu queria que ela falasse um pouquinho como tem sido para ela começar essa inserção no meio cultural consumindo arte. Se é fácil para ela acessar trabalhos que têm a interpretação, muitas vezes, têm acessibilidade. Música, filmes, você está pensando agora, assim.
Então, na internet a gente consegue encontrar os vídeos legendados, mas uma legenda que não é real de fato, né, ao que está acontecendo. Agora, em relação ao intérprete ali, eu não consigo encontrar. E aí eu fico tentando imaginar o que eles estão dizendo, porque às vezes ao ler a legenda e ver a cena, eu percebo que não está sendo fiel. Então a obrigatoriedade, a lei existe, o intérprete precisa estar ali, o quadrinho precisa estar com o intérprete, é lei. É importante que se tenha, mas é muito difícil de se encontrar. Em relação ao cego surdo também, eu fico imaginando isso, que acessibilidade que eles têm. Já tem a dificuldade da surdez, aí também a cegueira, precisa-se de um intérprete específico. Não existe esse profissional aqui em São Mateus. O surdo cego e o surdo, eles precisam dessa acessibilidade também. A acessibilidade é importante. Nós não podemos excluir a parte cultural em shows musicais, teatros. Eu nunca vi aqui em São Mateus um intérprete no show. Tem alguns poucos em algumas capitais, na internet a gente vê alguma coisa, mas é raro. E aí eu fico imaginando, em seminários, em congressos, a gente vai a esses lugares, tem os intérpretes lá, só que eles também não interpretam as músicas e os surdos ficam lá só ouvindo o ritmo aí. Cadê o intérprete? Tá tocando música e eu não tenho direito de ouvir, de conhecer a letra, o ritmo eu tô sentindo, a emoção do ritmo, mas e a letra? Eu sou surda. Eu não consigo entender o porquê a pessoa está se emocionando, está chorando com a música. E o surdo tem essa possibilidade sim de se emocionar, de se movimentar com a música, assim como o ouvinte, de imaginar naquela letra junto com aquele ritmo. E agora, só porque eu não ouço, eu não consigo imaginar, eu sentir ou me emocionar com a música também? E aí produzi alguma coisa e depois apresentei aos surdos, teatros. Na escola eu apresentei um poema surdo também. E é emocionante ver isso, mas aí eu parei, né? Deu uma desanimada, não tive incentivo, aí acabei no ensino médio, que a gente fazia mais isso no ensino médio, mas assim, eu me emocionava quando eu fazia isso. Ficava um pouco triste, um pouco envergonhada, mas depois eu me apresentava, tomava postura, tomava para mim a minha identidade cultural e achava gostoso. Estou me lembrando aqui agora daqueles momentos e é bem legal. E assim, incentivar a comunidade, eu torço para que isso aconteça, para que eles não tenham vergonha, para que eles consigam produzir cultura também. Eu não produzo, né? Eu fiz alguma coisa, peguei de outros lugares, mas eu quero que isso aconteça. É emocionante ter isso em mente. E aí no futuro, quem sou eu? Quem foi Emily? Quem vai ser aquele outro surdo, aquele aluno? Como foi? Como eu estou agora? Eu tenho representatividade? A representatividade não de ser famoso, mas de mostrar a importância de se impor. De que aqui no Espírito Santo a gente precisa de algo mais profundo em relação à acessibilidade, não só dentro das escolas, em outros ambientes também. E essa luta, ela vem de longe, não vai parar agora. Vejo que os movimentos não são grandes, né? Que esse movimento de luta não é tão forte, mas está começando, né? Vejo que alguns surdos eles se escondem, têm medo do que possa acontecer, mas é necessário que se faça, é preciso se movimentar,
A gente tem aqui no município um núcleo de acessibilidade, mas é voltado para a área escolar, e a gente precisa trabalhar no núcleo em outras áreas. E aí eu fico imaginando os artistas, não existem uma artista com PCD, será que é porque tem vergonha ou porque não foram convidados? Ela agora já disse tudo que ela pensa sobre acessibilidade, sobre a comunidade surda, mas quais são as impressões que a Patrícia tem dessa comunidade enquanto pessoa ouvinte e que está ali fazendo essa ponte, né? Esse lugar de mediação entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. Na tela, Patrícia e Emily conversam em Libras. A gente estava falando sobre essa questão que ela, enquanto surda, sente essa dificuldade da acessibilidade, mas eu, enquanto profissional da área, às vezes eu sei que eu estou ali só para tapar um buraco, me sinto dessa forma, que estou ali só para tapar um buraco, tanto é que na hora da atuação, aí passa um palestrante na frente, aí passa um produtor na frente, passa mais não sei o que, um retorno que não tá legal, que eu não consigo ouvir o som direito, e aí eu tenho que ficar me desdobrando para tentar passar aquela informação para que o surdo não perca o conteúdo todo, né, para que ele não tenha falha nessa comunicação. Para além disso, existem muitos eventos que a gente é chamado, mas de forma voluntária. Eu estudo, eu faço faculdade de Letras Libras, eu tenho 3 formações na área, faço curso, eu não aceito voluntariado, eu preciso receber a minha profissão, eu vivo disso, eu não vou ser voluntário. É claro que às vezes eu vou fazer isso, desde que eu me sinta bem, de que eu não seja obrigada a isso. Aí eu vou sim, já fiz vários voluntariados, mas aqui em São Mateus existe essa cultura. A gente é voluntário. Talvez até, você falando isso, me remete a pensar e refletir que às vezes esse lugar de convidar o intérprete para fazer o trabalho do voluntariado é também de colocar a comunidade surda no coitadismo, né? Ai, coitados, eles precisam ter uma acessibilidade. Ai, coitados, eles precisam participar e ser inseridos. Então a conversa vem muito com essa entonação para o intérprete, para o profissional, como lugar da caridade, como lugar da piedade, como lugar da dó, né? Enquanto na verdade não precisa ser assim, né? Por que hoje tem graduação de português e inglês e são muito bem remunerados? Por que tem português e espanhol, português e alemão, português e francês, enfim, né? Todas as outras línguas, os outros idiomas, e são muito bem remunerados. E por que as Libras ainda é tida como esse lugar da miserabilidade, né? Como lugar inferior, como lugar abaixo, né? Então, também tem esse lugar da valorização do profissional, da interpretação em Libras. Verdade, o profissional
o intérprete ele precisa ser valorizado, é uma profissão séria, garantida por lei. E aí, se você é fluente, para que você seja fluente, você precisa estudar. E aí nós, como surdos, a gente percebe essa fluência. E se não é um profissional fluente, a gente luta, pedimos, reivindicamos nossos direitos, o direito à informação. É sério isso. É um profissional, assim, importantíssimo em relação à acessibilidade da cultura surda. Eu me lembro de uma história. Eu não posso falar palavrão, meu Deus. Então, eu fui para a faculdade, né, para o curso de pedagogia lá na UFS, não tinha um intérprete, o intérprete não havia chegado, eles estavam em greve, os TEAs estão em greve lá na UFS, ok, é o direito deles. Então, pedi para que chamassem um terceirizado, um contratado, né? Porque eu não podia ficar sem intérprete. E aí, ok, chamaram uma intérprete e quando o professor começou a explicar o conteúdo, a intérprete estava lá sinalizando. E eu fiquei muito incomodada, muito triste, eu fiquei mal comigo mesma, porque o intérprete, ele não era fluente, ele não era um profissional para estar no nível superior, numa faculdade federal no nível superior. Ele não, faculdade federal, é sério, né? Tem nome, e para além disso, a informação não estava sendo passada porque ele não tinha influência, o intérprete não tinha influência. E eu estava incomodada, e o professor falando e mostrando os slides, explicando o conteúdo, e o intérprete me dando poucos sinais e eu perdendo a informação, tendo prejuízo. Isso é triste e é revoltante ao mesmo tempo. E aí eu queria pedir para que o intérprete saísse, né? Mas a gente tem que pensar nessa questão também, né? Que é um profissional, que ele está ali porque precisa. E aí eu comecei a prestar atenção no professor e deixar o intérprete lá, né? Ou às vezes eu juntava uma coisa com a outra, mas mesmo assim a informação era perdida. Isso é grave. O profissional assumir um papel que ele não é capaz. O ouvinte ele consegue captar informação, passar para o papel. Eu, infelizmente, não consigo fazer isso, porque a minha perspectiva é uma outra. Então, quando a gente se fala do profissional, não é qualquer um profissional, né? Ele precisa ser fluente, a informação precisa ser passada, é difícil. E aí depois acabou esse contrato, porque foi algo provisório. Chamaram outro profissional e aí eu me aliviei, porque o profissional tinha fluência, eu conseguia entender, eu percebia a seriedade, o profissionalismo, não era aquela coisa de brincadeira, de celular, de que a língua é assim. Isso não é brincadeira, é sério, é grave isso. Colocar ali a tradução do português para Libras ou da Libras para o português é sério. Pode-se passar uma informação errada que acarrete vários problemas. E aí eu fiquei feliz quando apareceu um profissional, mesmo que terceirizado, era fluente. Eu não perdia. Não existe perfeição, é claro, nem todos são perfeitos, mas as pessoas precisam pensar nessa seriedade. E a gente só consegue isso com o curso e estudando. Maravilhoso. Amei você falar sobre essa questão da valorização também dos intérpretes, né? Porque eu percebo muito isso também. Alguns projetos, eles não colocam uma quantidade mínima, uma porcentagem mínima dos recursos para que se pague o profissional. E o que acarreta muitas das vezes na subremuneração desses profissionais, né? Então, enquanto a gente não falar sobre isso, a gente não conversar sobre isso, vai ficar, até para os produtores e fazedores de cultura, o lugar do desperdício, né? Porque como que eu vou investir tanto dinheiro num intérprete
sendo que quando eu vou fazer a minha apresentação, a comunidade surda também não está ali. Então, a escolha que os produtores muitas vezes fazem é de não ter esse profissional, é de não se trabalhar a acessibilidade. Então, a gente precisa conversar isso, trazer para discussão, trazer para pauta, para que a gente consiga mudar essa realidade, né? Enquanto os editais, os projetos não pensarem num valor justo, adequado para esses profissionais e, para além disso, fazer a divulgação também, para que chegue até a comunidade surda o convite, para que eles possam se sentir seguros de que eles vão estar nesse ambiente e a informação vai ser passada na íntegra, né? De maneira correta, de maneira plausível, onde as coisas vão fazer sentido. Porque a arte também tem esse lugar de fazer sentir, de fazer emocionar.